Mestre Jesus esteja conosco, né? Então nós vamos dando início ao trabalho de segunda-feira, né? Daqui a pouco a gente vai receber nossa companheira para a palestra e nós vamos falando um pouquinho dos trabalhos da casa, né? Às segundas-feiras, o trabalho de assistência, que é este, com palestra. Às terças-feiras, a gente tem o estudo do livro, né? Qual horário, Arthur? O estudo do livro? 8 horas, né? Então, quem tiver interesse, podem vir. É o estudo do Livro dos Espíritos, toda terça, chegar umas 15 para as 8 da noite, tá? Se não puder vir todas as terças, não tem problema, mas se quiser vir para conhecer, sejam muito bem-vindos. Às quartas-feiras, a gente tem o trabalho da sopa, né? Que começa mais ou menos por volta da 1h. Meio-dia e meio, 1h da tarde. Então, se alguém quiser vir ajudar a preparar a sopa, cortar os legumes, também vão ser muito bem-vindos, tá? Depois a gente tem as vibrações, né? Às quintas-feiras. Às quintas-feiras, às 20 horas. Se alguém tiver interesse também, é pelo celular, aí procura algum de nós, depois no final, para a gente enviar para vocês o link para participar. Esse trabalho de vibrações é como se fosse várias pessoas orando, né? Pelo mundo, por todos os nossos irmãos que passam por dificuldades, tá? Então é um trabalho bem bonito também. A gente tem uma vez por mês também, no segundo domingo do mês, a contação de histórias para as crianças, né? A partir das 9 horas da manhã, mais ou menos. Então, quem tiver criança, filho, neto, os adultos podem vir acompanhando as crianças também, tá? Inclusive vai ser nesse domingo, né, Etna? Dia 9 de março, a partir das 9 da manhã. Vocês podem trazer as crianças, que aí é servido um café da manhã bem gostoso. Vai contar uma história de fundo moral para elas, de Jesus, tá? Então sejam muito bem-vindos. Mais algum trabalho, pessoal? Tá. Então é isso, pessoal. Então, antes de iniciar, a nossa companheira iniciar, a gente vai fazer a leitura do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Pedir para alguém escolher, né? De 1 a 86. 14? 14. Dê um tempo. Quando os caminhos não tiverem saída, quando as portas se fecharem, quando o desespero começar a roubar-lhe a paz, quando não conseguir enxergar a luz no fim do túnel, dê um tempo a si mesmo. Recue e refaça a caminhada. Volte a atenção ao roteiro e descubra em que se equivocou. Caso necessário, substitua o caminho, sem perder de vista o objetivo da caminhada. Vez ou outra é necessário parar para um balanço. Não se trata de deixar o trabalho, mas sim de analisar o que já foi feito. Como você não é infalível, pode ter errado em alguns momentos da caminhada e agora sofre. Dê um tempo. Essa decisão não é vergonhosa, é sábia. Se preciso for, comece tudo de novo. Reduzir a marcha da caminhada para acelerar novamente no momento propício é para poucos, porque exige sabedoria e humildade. Que assim seja. Então, nós vamos, neste momento, né, procurando fazer um Pai Nosso, já envolvendo a nossa companheira Etna, que vai nos trazer os ensinamentos de Jesus. Então, nós dizemos, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Então, nós vamos recebendo o nosso companheiro Moacir para iniciar e depois a Etna. Que assim seja. Boa noite. Boa noite. Que bom que não estou sozinho. A semana passada eu tive a oportunidade de conversar um pouco com vocês e na saída a doutora Etna me pediu se eu poderia hoje, pouco antes da sua fala, cantar alguma coisa em homenagem à mulher, porque de hoje a 5 dias nós temos o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março.
E eu tenho um péssimo defeito ou uma grande virtude, até hoje eu não consegui ainda descobrir, eu não sei falar não. Né? As pessoas me pedem as coisas, eu tento dar um jeito de atender. E então eu fiquei pensando o que eu vou cantar em homenagem à mulher. Aí me lembrei, um dos meus livros tem uma história que eu escrevi para criança, que fala sobre a mulher. E como esse livro, assim como os outros, tem as músicas que ilustram as histórias, eu falei, vou apelar então para a canção que faz então referência à figura da mulher. Não é fazer média, né? Mas a gente sabe que por conta desse mundo agitado que a gente vive, sempre com pressa, a gente acaba às vezes não tendo a consciência da importância da figura da mulher, né? A mulher, ao longo dos anos, ela foi ganhando seu espaço pela sua competência, pela sua sensibilidade, pelo seu poder de decisão. Tanto é verdade que nós temos grandes empresas onde os diretores mais importantes são mulheres. Então estou dizendo isso porque eu tentei colocar no conteúdo da letra alguma coisa que faça justamente essa referência. A importância que a mulher tem na vida, né? Ela simboliza a vida. Independente de ser mãe ou não ser mãe, a mulher representa vida. Eu nem vou desligar o aparelho porque é rápido, a música demora só 15 minutos. Muitas vezes temos pressa, falta tempo para notar a figura iluminada de alguém mais que exemplar. Ela tem sua competência, seu valor como ninguém. Ela ganha seu espaço, se destaca e vai além. É sensível, é carinhosa, é guerreira, é mulher, simboliza a própria vida, vai em busca do que quer. Muitas vezes temos pressa, falta tempo para notar a figura iluminada de alguém mais que exemplar. Ela tem sua competência, seu valor como ninguém. Ela ganha seu espaço, se destaca e vai além. É sensível, é carinhosa, é guerreira, é mulher, simboliza a própria vida, vai em busca do que quer, simboliza a própria vida, vai em busca do que quer. Então, boa noite a todos, né? Muito obrigada, Moacir, pela singela e maravilhosa homenagem para nós mulheres, né? Que ele falou tudo, né? Não tem quase palavras para falar, mas assim, a gente tem que ter orgulho, né, do que somos, da figura da mulher, né? Nós estamos em destaque em todos os setores, né? Antes era só dona de casa, agora não, né? A mulher, ela é 1001 utilidades. Então, parabéns para todas nós. E que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos corações, hoje e sempre, né? E o nosso tema de hoje, olhei na lousa que a gente costuma escrever, né? Não escrevemos ali. É o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, né? Que essa passagem está no Evangelho segundo o Espiritismo, também é encontrado, né? Na passagem, na Bíblia Sagrada, né? Nos capítulos São Mateus, capítulo 5, versículo 7, no São Mateus também, capítulo 6, versículo do 14 ao 15, no capítulo 18, do 15 ao 21 ao 22, tá bom? Então, antes de mais nada, eu queria pedir permissão para fazer a leitura do item 1. Então, o item 1, ele fala assim, ó.
Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Veja bem, meus irmãos, primeira coisa, o que seria bem-aventurados? Bem-aventurados nada mais é do que felizes. E misericordiosos, né? O que seria misericordioso? Gente, é um sentimento de solidariedade, tá? Em relação a alguém que sofre uma tragédia. No dicionário também tem dó, compaixão, piedade e o perdão. Então, irmãos, podemos interpretar essa frase da seguinte maneira, né? Bem-aventurados os misericordiosos. Felizes, né? São aqueles que perdoam, que têm piedade, que têm compaixão, que têm dó, que têm solidariedade com o próximo, né? E quem seria esses próximos? Todos. Todo mundo. Não é a sua esposa, não é o seu irmão, não é seu filho, não são pessoas somente da sua casa. É de todos os lugares, do seu serviço, no centro, aonde você for. Então essa misericórdia, essa compaixão tem que ser com todos, tá? E a gente pode falar também que esse princípio, ele é regido pela lei de liberdade, que é a lei da ação e reação, não é mesmo? Nós temos a total liberdade de semear, mas a colheita é obrigatória. Então, o que você faz aqui, você paga, né? Então, meus irmãos, no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 7, número 8, ele fala assim, que toda falta cometida, tudo que nós fizemos, todo mal realizado, né, é uma dívida que a gente vai adquirir. A gente adquire essa dívida. E essa dívida, ela deverá ser paga, tá? Ela deverá ser paga, seja nessa existência ou na outra existência. Por quê? Nós, do Espiritismo, a gente acredita na reencarnação, né? E como Deus é justo e maravilhoso, Ele nos dá a oportunidade de nós reencarnarmos diversas vezes para que possamos crescer, evoluir espiritualmente e quitar essas nossas dívidas, né? Então nós podemos ser nessa existência ou na próxima. Mas se nós temos a oportunidade, para que prolongar, né? O porquê deixar para depois? Então, aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar numa segunda vez. Então, se você tem a oportunidade de se conciliar, de perdoar o seu próximo, de ter compaixão, aproveite agora nessa existência, quita da melhor forma que for possível. Vou pedir permissão para ler o item 2. Forte, né, essa palavra perdoar, né? Muito simples. Olha, se perdoardes aos homens as faltas que eles fazem contra vós, o vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, o vosso Pai não vos perdoará dos vossos pecados. Meus irmãos, nesse item 2, né, o que Jesus quer dizer para nós? Que somente perdoando aos homens é que obteremos o perdão de Deus. Quando a gente fala assim, ó, do perdão de Deus, a gente costuma, né, falar e ouvir em todos os lugares. Mas Deus é justo, Deus não castiga ninguém. Não estamos falando de castigo. Não podemos personalizar, né, personificar a figura de Deus perdoando a gente. O que nós temos que pensar? Que o que vai ser cobrado de nós, se a gente não fixar em nossos corações o perdão, vai ser a nossa consciência. É você que não vai dormir direito. Vocês vão ver aqui mais para frente que fala das características de quem não perdoa. Da ansiedade, da depressão, do ressentimento, do mau humor que nos dá, né? Então é a nossa consciência que é cobrada. Outra coisa, Deus nos criou para sermos felizes. E onde há ódio, não existe felicidade. Quem não perdoa, não poderá ser feliz. Então, quem não perdoa, não poderá ser feliz. Por conta dos ressentimentos, das
dos defeitos que você vai adquirir com esse ódio no coração, né? Nós podemos pegar um trechinho da oração do Pai Nosso, que ela fala assim, ó, vamos refletir, né? Perdão, a gente na nossa oração, né? Perdão das nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Irmãos, a gente perdoa os nossos devedores? Será que a gente consegue perdoar assim, do nada, com facilidade? Pensa comigo, porque na oração a gente pede o perdão para Deus, assim como nós vamos perdoar quem também está devendo para nós. Mas, infelizmente, na prática não é assim. As nossas ações, elas valem muito mais do que uma prece. Às vezes, eu fazendo a prece, se a minha ação for diferente, minhas ações vai ter mais validade do que uma prece. Então, nós vivemos no mundo, né, natural, material, do nosso instinto, a nossa defesa. Amar quem nos ama, né, falar com quem fala conosco, né, perdoar quem nos perdoa, é assim. Mas, na realidade, se alguém mexeu na ferida, falar algo, te feriu, cometeu, né, um crime que a gente vê muitas tragédias acontecendo, e a gente fala, o que ele fez é imperdoável, né? A gente não tem ainda esse crescimento espiritual, esse sobrenatural de chegar a perdoar nesse ponto. Mas podemos começar, né? Podemos começar com uma simples prece, com uma simples oração. Porque os mandamentos da lei de Deus é amai os nossos inimigos como a si mesmo, né? Não tem amar os nossos inimigos? Mas o que nós pensamos nesse amar os nossos inimigos? A gente vai muito no sentimento, que é o agradar, acolher, tratar bem, né? Convidar para ir na sua casa. Não é esse amar o seu inimigo. Nós vamos falar aqui abaixo que são 3 situações simples, né? Para Jesus, para fazer, mas que para nós é difícil. Mas nós podemos começar, né? Fazendo bem para todos, ou para o seu inimigo ou para a sua inimiga. Não falar mal da sua inimiga ou do seu inimigo ou de qualquer pessoa. E orar por ela ou rezar por ela. São essas 3 situações. Olha, 3 situações. Você não precisa convidar para ir na sua casa. Você não precisa conversar com essa pessoa. Mas se você pode não falar dela, nem tocar no assunto, né? Você pode não falar dela, nem bem e nem mal. Você pode rezar por ela e pode fazer o bem. Não quer fazer o bem, mas também não faça o mal, tá? E na questão, no livro dos Espíritos, na questão 661, né? Nós temos uma pergunta assim, ó. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Então nós podemos, né, pedir perdão para Deus, para que Ele perdoe as nossas faltas? Aí nós vamos lá. Aí o Espírito da Verdade responde. Deus sabe discernir o bem do mal. Então a prece, ela não esconde as nossas faltas, certo? A gente faz a prece, mas Deus sabe o que nós fazemos, né? Aquele que a Deus pedir perdão de suas faltas, ó, só obtém mudando as suas ações. Então, são as boas ações, são a melhor prece, tá? Por isso que os atos valem mais do que as palavras. Então, não basta você apenas fazer uma oração pedindo, né, para que perdoe os seus pecados, perdoe as suas faltas, perdoe os seus erros, mas basta com que você mude as suas ações. Não repita novamente, não faça novamente, certo? E eu peguei também um caso que aconteceu na década, eu sei que é um pouquinho antigo, porque tem muitos casos recentes, né, que acontece, mas esse aqui eu assisti uma palestra de um padre, eu gostei muito, que ele está bem próximo a nós aqui, espíritas, né? Então, um médico na década de 90, né? É um médico de São Paulo, ele teve a sua filha morta depois de um estupro.
Ele estava no centro cirúrgico, tirando essa bala desse jovem rapaz, né, que fora alvejado pela polícia. E durante essa cirurgia, ele foi chamado e avisado que a sua filha estava morta. Ele foi informado também que o autor tinha sido baleado e quando mostraram a foto, quem vocês acham que era? O rapaz que ele estava fazendo a cirurgia, que ele iria começar a fazer a cirurgia. Foi o rapaz. O médico, o que ele fez? Ele respira fundo, imensamente, profundamente, volta para a sala da cirurgia, entra na sala de cirurgia, ele salva o rapaz e vai embora chorar com a sua família. Na ida para casa, a família toda revoltada, né? Óbvio, a mãe, os irmãos foram questionar ao médico. O porquê você não fez nada? O porquê você fez a cirurgia? Fiz. Ele está vivo? Sim. O porquê você fez isso? Então começou a questioná-lo. E ele simplesmente, ele respondeu assim, ó. Primeira coisa, eu sou cristão. Segunda coisa, eu sendo cristão, eu estou em outro plano. Vai vendo. E para que eu conseguisse separar o paciente com aquele homem, né? Eu simplesmente olhava no rosto dele e quem eu imaginava? Jesus Cristo. Eu não salvei aquele homem porque ele merecia. Porque aquele homem, o que ele merecia? Segundo nós, o nosso instinto, morrer, não é mesmo? Pelo menos ser operado sem anestesia. O que eu entendo. Mas eu salvei aquele homem, não foi por causa dele, mas por causa do Deus que eu sirvo. Veja bem, irmãos. Reflexão. Na vida natural, na nossa vida natural que nós vivemos aqui, como ele também vivia. Só que ele tinha uma evolução, ele falou que ele era cristão, então por ele ser cristão, provavelmente ele colocava suas ações em prática, não é mesmo? Agora, no natural nós aqui, acontece uma coisa dessa com a sua filha, com a sua neta, com a sua bisneta, ou com a sua irmã, com a sua mãe. Automaticamente, o que você vai fazer? Qual é a sua reação? Pensa. A gente vai pensar coisa ruim, coisa boa, não é? Não é mesmo? Mas o médico, meus irmãos, ele não estava no seu lado natural, e sim no seu lado sobrenatural. Quando a gente fala sobrenatural, é a sua evolução espiritual. Porque nós estamos aqui, né, no planeta Terra, para que nós possamos... Porque o planeta Terra é uma grande escola para nós. Então nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer e para amar esse próximo, não levando na sua casa, não falando mal, não desejando mal e orando por ele, ou vibrando por ele, ou rezando por ele, tá? Então, no Evangelho, que eu acabei de falar, mas no Evangelho, Jesus, ele mostra dois estilos de vida, né? Que seria esse natural e o sobrenatural, que é o lado espiritual, que é o que nós estamos, né? Nós estamos aqui, ouvindo a palestra. A gente não quer crescer espiritualmente, a gente quer evoluir. Somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, não é mesmo? Nós nem estaríamos aqui, nem sei se eu chego ao ponto desse médico. Mas eu acho que se nós estamos aqui é porque nós queremos começar, não é mesmo? Então, nós temos o primeiro estilo, que é o natural, nosso daqui. É buscar o quê? A vingança, né? E o segundo estilo, ele busca o quê? A santidade, a nossa evolução, o nosso crescimento, né? Essa aproximação que nós temos, o nosso amor que nós temos com o nosso filho, com a nossa mãe, para que nós tenhamos com todos. É lógico que nós só temos que mudar a pequena palavra do sentimento, né? E eu penso assim também, irmãos, para que a gente tenha inimigos, eu falar, nossa, o que essa pessoa faz? Tem tanto inimigo. Basta você nascer. Você nasceu, você já tem inimigos. Inclusive o nascituro, que é o bebê que está na barriguinha da mamãe. Ele já tem direitos deles garantidos pela legislação. E numa sucessão aí, num inventário que um advogado vai fazer, tem briga na família.
Já tem inimigo esse bebê. Basta nascer que você já tem o inimigo, né? Então, o que nós devemos colocar na nossa mente? Não sermos inimigo de ninguém. Inimigo nós vamos ter, mas nós não podemos ser inimigo das outras pessoas, tá? E vou pedir licença, né, para ler o item 3. Tô falando bem rápido, né, gente? Mas é porque conta do tempo, né? No item 3, fala assim... E se vosso irmão pecou contra vós, ide lhe exibir sua falta em particular entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro, se aproximando de Jesus, disse: Senhor, quantas vezes eu perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A gente vive falando, né? Cansei. Eu estou de saco cheio daquela pessoa. Eu não aguento mais. Eu já não sei mais o que fazer. Irmãos, perdoa. Estou cansada. Perdoa. Olha aqui, 70 vezes 7, não é 7 vezes. Eu não aguento mais. Perdoa. Tenha misericórdia. Tenha compaixão. Faça oração. E tem uma pergunta no item, no próprio evangelho mesmo que eu retirei, que fala assim, ó, que atitude devemos tomar quando a gente for ofendido, quando formos ofendidos por alguém? Simples, irmãos. Não é o automático de rebater, tá? Levei um tapa, dou outro tapa. Levei um chute, dou outro chute. Falou, eu vou lá e xingo. Não. Respira fundo, não está preparado, perdeu o controle, está estressado, deixa para falar no outro dia ou numa ocasião que esse ódio não esteja com você, no calor da fúria. Devemos procurá-lo ou procurá-la, seja quem for, esclarecer a situação e buscar entendimento, ó, pondo fim na discórdia. Acabou. Tá falando alto? Não é feio. Não é vergonhoso eu recuar. Pelo contrário, você está sendo muito mais sábio. Alguém veio te enfrentar? Vira. Não, você não está em condições de falar. Vamos conversar amanhã. Vamos conversar no dia seguinte. Eu acredito que se a gente começar aos poucos já de casa, tá? Com nossos familiares, com o marido, com o primo, com o irmão, que seja, nós podemos já começar do zero, aos poucos, devagar, né? Porque a gente está ligado no automático, no nervosismo, né? Então, meus irmãos, de acordo com os ensinamentos de Jesus, nós devemos perdoar sempre o nosso próximo. Quando a gente fala inimigo, é uma palavra muito forte, né? As discórdias que nós temos, tá bom? A gente deve perdoar sempre, seja o que for. Perdoe seu irmão. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Falei dessas 3 atitudes, né, que nós devemos ter. Vou repetir novamente, para que a gente, toda vez que a gente estiver em discórdia com alguém, ser ofendido, seja no trabalho, né, seja na sociedade, onde for, a gente vê muitos casos de conflitos, gente, que eu estou sendo jurada desde o dia 28 de janeiro. Se eu falar para vocês, meus irmãos, que a pessoa ela tira a vida do outro por motivo, fui chamada de corno. Ele foi lá e esfaqueou. Fui chamado de, não só de corno, mas umas outros palavreados. O rapaz que estava na esquina de um bar, que aconteceu, ele foi linchado. 7 pessoas agrediram ele. Não estou defendendo, tá? Não estou defendendo. O que nós temos que saber? Nós temos a vida, nós temos que valorizar a nossa vida. Mas não justifica uma pessoa que bebeu, que está descontrolada, que falou algo que não deveria ter falado, juntar 7 pessoas e tirar a vida desse rapaz que deixou mulher, filhos.
colocasse para fora, chamasse a polícia. A gente tem 1001 maneiras, lembra que eu falei? Vamos pensar 10 vezes antes, vamos sair de perto, retire ele do lugar. Não há necessidade de 7 pessoas tirar a vida. No jurado, por que você, o juiz perguntou, por que você esfaqueou fulano de tal? Fui chamado de corno. A gente tem que preservar certas culturas, porque tem culturas no Pará, no Nordeste, que a gente ajoelha, pede bênção para a avó, beija a mão, ser chamado de corno. É grave em certas culturas e situações. Mas o que nós podemos fazer? Não precisa tirar a vida, né? Não precisa chegar a esse ponto. Então, não tem motivos. Segundo eles, são os motivos, mas a gente vê que não é algo assim, uma coisa grave, como tirou a vida da filha do médico, né? Se for comparar. Então, nós devemos, irmãos, amar os nossos inimigos, lembrando, não levá-lo para a sua casa, para a sua residência, não precisa falar com ele, passar na rua, abaixar a cabeça e nem cumprimentar. Não fale mal do seu inimigo, não deseje mal, por mais que aquele ódio esteja ali, que você não pode nem lembrar. Não deseja, não pensa bem, também não pensa mal. E ore por ele, vibre por ele, pronto. Como que você faz isso? Começa pela boca. É ruim? Já aconteceu isso comigo. É ruim, só de você pensar na pessoa, você não consegue nem fazer oração, você não consegue chegar nem na terceira palavra. Fala, nossa, não merece. Não, irmão, começa pela boca, ela vai descendo profundamente, vai chegar uma hora que vai ser do coração. Ele nem vai precisar que você fez isso para ele. Nem vai precisar. Porque você terá a sua recompensa. E ele ou ela vai recolher o que ele plantou. Certo? Tá terminando, tá? Terminando. Já falei das 3. O item 4, ele é um pouquinho longo, mas resumindo, ele só fala da palavra misericórdia. Em que consiste a misericórdia? Que nós vimos que é compaixão, piedade, perdão, né? Ele fala assim, é você esquecer e perdoar. Porque é fácil eu chegar aqui, né? Olha, me fez o mal, a gente tem as feridinhas guardadas lá no fundo do coração, nunca vou me esquecer o que aquela pessoa fez comigo, né? Então, perdoar é você esquecer. Irmão, se você falou, olha, eu perdoei, mas você nunca esqueceu, é porque você não conseguiu perdoar profundamente. É fácil falar, mas na prática, eu sei também o quanto é difícil, tá? Porque eu tenho passado por algumas situações assim, feridas de anos atrás. E depois que eu estudei esse capítulo, então não vou viver feliz nunca. Eu preciso mudar, eu preciso pensar, não é mesmo? Então, é no esquecimento e no perdão das ofensas recebidas. A misericórdia, ela é o complemento da brandura. Tem um capítulo aqui no Evangelho que fala, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? O que é ser brando? São aqueles que promovem a paz, que transmitem a tranquilidade e a concórdia entre as pessoas, né? Tá tendo uma discussão aqui, eu vou lá chutar junto, pego a cadeira, vamos, gente, vamos. Não, eu vou lá promover a paz. Eu vou lá tentar. Eu, equilibrada, preciso transmitir equilíbrio. Agora, se eu estou desequilibrada, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, concorda? Então, quais as características de um espírito que não perdoa as ofensas recebidas? Também está no item 4 do Evangelho, ansiedade, depressão, ressentimento, deixa eu ver o que mais que eu coloquei, amargura. E essa pessoa, ela vê no próximo sempre um inimigo. Ela não vê como eu olho para vocês, todos meus irmãos. Tá? Então, meus irmãos, falei um pouquinho apressada, né, por conta do tempo, mas assim, o que eu queria passar para vocês, quando quem tiver oportunidade de ler esse capítulo, porque tem o item 6, o 7, tem o item 14, maravilhoso de se ler, né, eu gostaria só de deixar uma frase para vocês. Tenham inimigos, porque basta estar vivo, né, basta nascer para você ter inimigo, mas não seja inimigo de ninguém, tá bom? Tenta promover essa paz e esse equilíbrio começando na sua casa, tá? Começando por você. Se perdoa. Se você tem um rancor, se perdoa. Todo mundo erra, estamos sujeitos ao erro, podemos consertar os nossos erros. E a recompensa vem.
Então, meus irmãos, era isso que eu queria deixar para vocês. Espero que possamos refletir um pouquinho, que tenhamos uma semana abençoada, né? E como sempre com perdão, pensando no próximo, se equilibrando, pedindo forças para Jesus, que não vai ser fácil, tá? Mas podemos começar. Então, para encerrar, né? Antes de encerrar, gostaria de agradecer a presença de todos, porque vocês são privilegiados de estarem aqui. Ó, numa segunda-feira, né? Estar aqui à noite, um horário desse, deixou seu afazeres em casa e está aqui para ouvir um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. É porque você foi escolhida, você foi privilegiada por nosso Mestre Jesus. Então vamos agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui e fazer uma oração da Ave Maria para vocês, mulheres, né? Mulheres guerreiras, agradecendo a todos que estão aqui presentes e vibrar por aqueles também que aqui não puderam estar por algum motivo, mas que gostaria de estar aqui e não estão. Então vamos fazer a oração? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos tomar o passe e seguir da nossa água, tá? Que a paz do nosso Mestre Jesus seja presente em nossos corações hoje e sempre. Amém.